tema tão importante, tão significativo, que é o lar, a igreja e o reino. É o reino de Deus. Nós já vimos na primeira preleção sobre uma família, né? Ou melhor, um lar segundo o desejo de Deus. Nós entendemos que o lar segundo o desejo de Deus é da maneira que Ele quer, é da maneira que Ele estabelece em Sua palavra. Mas hoje veremos uma igreja que agrada a Deus. Vai estar até aí alguma imagem para auxiliar na compreensão da mensagem. E amanhã nós fecharemos essas mensagens vendo o lar e a igreja no reino de Deus. Isto é, participando do reino de Deus aqui na terra. Nós vamos entender exatamente isso e tenho certeza que será uma bênção para a tua vida. Se você estiver aqui, você só vai ganhar. Então não perca. Venha estar conosco e venha ser feliz. Muito bem. Hoje, uma igreja que agrada a Deus. Nosso texto base, inclusive, foi até o texto do nosso devocional. Por incrível que pareça, parece que houve uma grande coincidência. E nós vamos ver esse texto novamente, mas de uma perspectiva diferente, olhando para a igreja. Para a igreja. Vamos ler o texto. Já peço que você abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Inicialmente nós estaremos vendo esses dois versículos e, quando necessário, veremos alguns outros. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. E eu peço mais uma vez, você ficou muito tempo em pé, mas por favor, fique em pé novamente, para nós lermos com reverência a palavra do nosso Deus e permaneça em pé para uma oração. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Vamos orar. Gracioso Deus, maravilhoso Pai, louvado, agradecido, exaltado seja o Teu nome. Nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença santíssima, agora para pedir em favor da Tua palavra, Senhor Deus. Quero clamar a Ti pedindo que o Senhor venha falar ao nosso coração. Transforma, Pai amado, o nosso coração em um coração sensível, coração que tem uma sensibilidade altíssima para discernir a Tua voz, Pai, para entendê-la e para praticá-la, Senhor Deus. Portanto, Pai amado, que a Tua palavra venha penetrar no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos ter transformação de vida. Mas também peço ao Senhor que nos conceda um espírito de humildade, Senhor, para acolhermos a Tua palavra com alegria, sabendo que ela foi dada a nós para o nosso próprio bem. E como diz o Teu amado Filho, são elas que testificam dele e ela tem a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por isso. Eu peço a Ti, Pai Santo, que me use como instrumento nas Tuas mãos, dirigido e guiado pelo Teu Espírito Santo, para que eu venha falar aquilo que o Senhor quer nessa noite, para a edificação do Teu povo, Pai. Ó Deus amado, ajude-nos, ó Deus querido, a glorificarmos o Teu nome e a cada dia nos parecermos, sermos mais semelhantes ao Teu amado Filho Jesus. Essa é a oração que nós fazemos muito agradecidos e confiantes no poder dEle. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Uma igreja que agrada a Deus. Como é que será, ou como é que é uma igreja que agrada a Deus? Qual é o padrão que ela deve ter? Mas, primeiro de tudo, nós temos que entender o que é igreja. Né? O que é igreja? Acho que dá para enxergar, né? O que é a igreja? A palavra igreja é eclesia, né? Ou eclésia. E essa palavra eu quero começar porque ela é muito importante e tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua compreensão. Ela é uma palavra formada por
duas palavras, uma preposição mais um verbo ali. A preposição é ek, de dentro para fora. Eclesia, que aqui já está como se fosse um substantivo, mas na forma verbal é kalel, a ideia de chamar, de convidar, de convocar. E essa preposição ek dá a ideia de dentro para fora. Imagine que você está no seu quarto e você agora abre a porta do seu quarto e sai para um outro ambiente. Você estava lá dentro e agora foi para fora daquele ambiente. É exatamente isso, de dentro para fora. Fomos chamados de dentro para fora. E essa palavra, nos tempos do Senhor Jesus Cristo, e até mesmo nos tempos do apóstolo Paulo, ela tinha um sentido de um grupo que eles saíam das suas casas e eles iam para um ambiente público. E ali tomavam decisões, eles se reuniam, eles discutiam alguns assuntos, mas eles estavam à vista das pessoas. Isto é, as pessoas viam claramente aquela eclésia, ou seja, aquele grupo, aquela igreja. Inclusive até os fariseus, em algumas terminações, eles colocam eclésia, ou seja, um grupo específico, que se reunia também em público para estar sendo visto pela sociedade. Então talvez você já consiga compreender o que seria essa palavra. Mas a igreja, ela tem um sentido um pouco mais além do que nós podemos aqui defini-la. Ela parte de pelo menos dois sentidos principais. O primeiro é o sentido que a igreja é o corpo de Cristo. Eu coloquei aqui, o corpo espiritual de Cristo. Você pode olhar esses versículos aí comigo, por favor. Deixa marcado em título, vá para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 14. Olha só o que diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Primeira coisa, a igreja é o corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que todos participam. Não é simplesmente judeus, gentios, mas ele cita outras classes de pessoas aqui, até mesmo aquelas pessoas que estão mais distantes, chamados de bárbaros, ou seja, até mesmo povos indígenas, povos que vivem de um modo bem tribal, que não tem conhecimento, no sentido como nós temos, mas é considerado povo de Deus quando crê em Cristo Jesus, quando é habitado pelo Espírito Santo. Essas pessoas elas são incorporadas espiritualmente no corpo do Senhor Jesus Cristo. E para não restar dúvidas, por favor, mais à frente, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, falando que o corpo, a igreja, ela é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o quê? O seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então os irmãos entendem que o corpo, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, o corpo espiritual do Senhor Jesus. Mas também a igreja, ela tem um sentido local. Ela é local. E vá comigo um pouco mais para trás, em Romanos. Apenas em Romanos aqui, acredito que seja o suficiente para nós entendermos que a igreja tanto é o corpo de Cristo espiritual, mas também ela é local. Romanos capítulo 12, capítulo 16. Olha só o versículo 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja, que está onde?
em Cencreia. Ali havia uma igreja naquela cidade de Cencreia. Ou seja, da ideia de um local, de um ambiente onde há reunião de pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas também, mais à frente, aí o versículo 4 diz: os quais, falando a respeito de Priscila e Áquila, pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então já havia vários grupos que se reuniam em locais que eram chamados pelo apóstolo Paulo de igrejas. Mais à frente, versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Ou seja, aqui tinha uma igreja que reunia na casa de uma pessoa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Então, acredito que todos aqui compreenderam que existe a igreja, o corpo de Cristo espiritual, e existe a igreja como nós aqui. Nós reunidos somos uma igreja. Nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. E lembra daquilo que eu falei no início, né? Chamados para fora, convidados para fora, ou talvez convocados, né? Para estar fora. Então a igreja é composta por todos os salvos de todos os tempos e lugares, unidos espiritualmente em Cristo. Ao passo que pode ser congregações de salvos que se reúnem para adorar, evangelizar, discipular, servir, obedecendo à missão do Senhor Jesus Cristo na terra. Então, o que seria essa ideia bem generalizada, mas que nós podemos compreender claramente acerca do propósito da igreja de Deus? Pensando nisso, existem alguns tipos de igrejas na nossa atualidade. Como, por exemplo, a igreja que não quer sair para fora. Os mais conhecidos de desigrejados, né? Onde eles estão, na sua casa, eles podem participar do ambiente, agora pensando no ambiente local, porque isso aqui é importante, né? Já digo para você que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar congregada para ter comunhão, para adorar juntos a Deus, para instruir uns aos outros, exortando uns aos outros, admoestando uns aos outros, amando-se mutuamente. Isso é importante, isso é necessário, senão o corpo do Senhor Jesus Cristo vai morfinar. Imagina uma mão toda ressequida, né, bem fininha, que não consegue ter os seus movimentos. Por quê? Porque ela não está sendo útil, ela não está em movimento, não está trabalhando, não está agindo, e com isso essa mão vai ficar infrutífera, vai perder sua força, suas capacidades. Mas existem essas igrejas de desigrejados, que eles falam que da sua casa eles podem adorar a Deus, eles podem ser fortalecidos, né, na comunhão dos santos. Não sei como isso acontece, eu duvido muito que isso aconteça, mas eles dizem que isso faz parte da adoração e da participação do corpo de Cristo. Existe também de dentro, ou melhor, de fora para dentro. E aqui eu quero tomar a atenção de vocês um pouco mais. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nesse grupo aqui, que sai, né, e vai para dentro de um espaço fechado, e a nossa vida se limita apenas disto. A vida cristã se limita apenas de você sair do seu ambiente e você entra em outro ambiente, um ambiente de 4 paredes. Estou falando aqui a respeito do tempo de adoração a Deus. Não é somente isso. A igreja não foi chamada somente para adorar no templo, ter aquela rotina, aquela tabelinha, né? 2 vezes por semana eu vou à igreja, então estou cumprindo a minha vida cristã, estou cumprindo a minha obrigação de crente. Não é bem assim que funciona. Lembra que eu falei, nós somos chamados para onde? Para fora, para estar em público, para que as pessoas possam olhar para nós. E isso tem uma finalidade muito grande, porque quando nós estamos fora, inseridos na sociedade, no meio das pessoas, as pessoas podem conhecer a Cristo. Caso contrário, elas não vão conhecer. Precisa-se falar de Jesus, de evangelizar, de testemunhar a respeito da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é chamada para estar onde as pessoas estão. O culto no templo, ele é muito importante. É o momento que você adora a Deus.
que você dedica a sua gratidão a Deus, que você oferece sacrifício de louvor a Deus. Isso é muito importante. Também é o momento em que você agora é nutrido pela palavra de Deus e você fica forte, revigorado. Talvez você chegue na igreja cansado, né, com a alma bem abatida, desfalecida. Mas quando você recebe a palavra de Deus, aquilo te traz ânimo. Aquilo aquece a tua alma e te dá forças para caminhar. Ou seja, a igreja é como se fosse um lugar de recarregar as baterias. Mas para que isso? Para que nós possamos ir lá para fora e cumprir como realmente somos pequenos cristos. Falar do Senhor Jesus Cristo, como disse ali, a ordem expressa por Ele, né? Vá, batiza, prega o Evangelho, discipula, e vai fazendo isso até a minha volta. Então, uma igreja que agrada a Deus, aqui já inicialmente, é uma igreja que adora a Deus no templo, mas também está lá fora, testemunhando do Senhor Jesus Cristo. E aqui, o apóstolo Paulo, ele traz algumas coisas importantes nessa carta de Paulo a Tito. Uma carta em que foi escrita a um jovem pastor, um companheiro de viagem de Paulo, e agora esse homem estava em Creta, ele precisava estar ali porque tinha uma missão a cumprir. Se você olhar o capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo diz para ele que ele precisava levantar lideranças espirituais, presbíteros, para que pudesse assistir às igrejas que ali haviam. Então esse era o propósito primário. Mas também havia outro problema muito grande, que eram os falsos mestres. E sem contar a reputação depravada e deplorável dos moradores, né, os cretenses. Eram pessoas bem horríveis. Se você olhar o versículo 12, olha só do capítulo 1, que diz em Tito: um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aqui esse profeta foi Epimênides, o homem que viveu há muito tempo atrás, já havia falado deles, porque era um povo terrível, era um povo difícil. Mas foi um povo que foi alcançado pela graça salvadora de Deus. Irmãos, Jesus Cristo ele não veio atrás de justos. Por mais que muitas vezes a gente pense que o Evangelho ele é sobre pessoas que são boas, que praticam bem, que não fazem mal a ninguém. Pelo contrário, Jesus Cristo veio buscar pessoas que estão perdidas, que não sabem para onde vão, que estão em espessas trevas, as quais ele não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Jesus Cristo veio para essas pessoas. E essas pessoas eram aqueles cretenses difíceis, pessoas mentirosas, pessoas que só queriam saber de se satisfazer e não queriam cumprir com seus deveres. Eles adoravam os direitos, os privilégios, mas não queriam estar cumprindo com as suas obrigações na sociedade. E a igreja havia sido alcançada. Se você olhar lá em Atos capítulo 2, versículo 11, aquele acontecimento muito célebre, né, conhecido por todos, que foi a descida do Espírito Santo. Lá havia várias pessoas de várias nações. E quem é que estava lá? Cretenses. É tanto que a igreja ela começou ali, a igreja de Creta, os irmãos foram para lá, as pessoas foram para lá, creram em Jesus Cristo, e vieram, voltaram para a sua terra, para Creta, e lá começaram a se reunir e falar de Jesus Cristo, ali, né, perseverar na doutrina. Afinal eles haviam recebido a doutrina, estando eles em Jerusalém, e agora essa igreja precisava ter uma direção, né? Ela precisava agora se fortalecer para que ela pudesse brilhar em meio às trevas que ali havia em Creta. Então talvez esse seja um pano de fundo bem superficial para que nós entendamos o contexto em que essa carta foi escrita. E o capítulo 2, no qual está o nosso texto base, é um capítulo que Paulo se dirige às igrejas. E ele começa a falar a respeito de como deve ser o comportamento, o padrão de vida das pessoas. Ele começa falando para as pessoas mais velhas. Se você analisar, você vai conseguir perceber essa divisão muito clara. Primeiro ele fala para os homens mais velhos, depois ele passa para as mulheres mais velhas, e ele segue para as jovens, que aqui tudo indica que eram mulheres recém-casadas,
que elas precisavam amar os seus maridos, amar os seus filhos. Isso era muito comum em Creta. As mulheres não tinham compromisso com o seu casamento. Elas, por mais que tivesse marido e filhos, elas abandonavam que viviam a vida de aventura. E não é diferente do dia de hoje, né? Acontece muito. Mas era essa a realidade que havia ali. Só que a graça salvadora de Deus se manifestou, como nós lemos. Uma graça de natureza salvadora, que trouxe salvação. A palavra graça, ela é difícil de ser, digamos, traduzida ou interpretada. Mas a ideia que passa que é um favor imerecido de Deus, é um favor gracioso de Deus, é um favor que nenhum de nós merecemos. Mas Ele concede gratuitamente a cada um de nós, como nós bem sabemos, a salvação. E é exatamente essa a graça salvífica, a graça salvadora. E essa graça, ela afetou a todos os homens. Ele fala aqui, né, a extensão dela foi a todos os homens. Não foi só para ricos, ou para pobres, ou para pessoas de nações judaicas ali, grupos judaicos. Não, foi para todos. Gentios, judeus, bárbaros, escravos, todos foram alvo dessa graça maravilhosa. E com isso ele vai falando acerca dessa graça. Essa graça, ela tem algumas atribuições maravilhosas. E nós estaremos vendo exatamente isso, porque isso foi escrito para a igreja. E a igreja que agrada a Deus, ela tem algumas coisas importantes para viver. E em primeiro lugar, uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que é capacitada pela graça para viver na contramão do mundo. Não é segundo o curso do mundo, né? O mundo está indo, nós sabemos, de mal a pior. O mundo, ele vai para a destruição, mas a igreja, ela faz um outro percurso. Ela vem no sentido oposto. Então, a igreja tem que viver na contramão do mundo. Se você olhar aqui no versículo 12, ele diz o seguinte: ensinando-nos, ou seja, essa graça, ela nos capacitou para nos ensinar. Até usei a palavra, a pregação passada é a mesma aqui, né, de pedagogia, que dá aquela ideia de ensinar, de instruir, de aconselhar e até mesmo caminhar lado a lado com a pessoa. Então essa graça, ela nos ensina, nos capacita, ela nos instrui, ela nos disciplina, ela nos alimenta. Mas há um propósito para tudo isso. Não foi simplesmente para nós ser salvos e, bem, eu sou salvo agora aqui nesse mundo, graças a Deus, Cristo vai voltar, eu vou com Ele, e pronto, acabou, agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Não é assim. Há um propósito. Deus te salvou, não foi simplesmente para você viver a sua vida como você vivia outrora, mas para você ser uma nova criatura. As coisas velhas, antigas, elas já passaram. Tudo se fez novo. Agora você tem a mente de Cristo. Agora você tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração. Agora você consegue olhar para as Escrituras e ler e obter compreensão, porque o Espírito, ele te guia em toda a verdade. E isso, meus irmãos, fez a graça salvadora de Deus. E ela nos ensina algo muito importante. E ela nos ensina a renunciar. Ele fala aqui, renunciando. Ou seja, a ideia de rejeitar, de negar, de você se abster, de você até mesmo odiar. Mas o quê? Em primeiro lugar, a impiedade. Palavra que é interessante. Palavra no grego, acebeia. Ela tem uma conotação um pouco meio complicada de interpretar. Mas, de um modo geral, essa palavra aqui, impiedade, ela é atribuída a pessoas que têm comportamentos de que, como se Deus não existisse, ou se Ele existe, essa pessoa vive em confronto com Deus. É mais ou menos isso aqui. Essa pessoa é aquela que fica blasfemando do nome de Deus. Uma pessoa que é inimiga de Deus. E muitas vezes, pessoas que se dizem que são de Deus, mas que não vivem, a sua vida não tem nada a ver com Deus. Ela vive como se fosse a parte daquilo que Deus quer. Ela quer o título de cristã,
mas não quer viver como um cristão. Ela quer muitas vezes privilégios, mas não quer pagar o preço do discipulado. São essas pessoas. As pessoas estão vivendo em impiedade. Abra comigo em Judas. Deixa marcado, por favor. 15 a 18. Não é o capítulo 15 não, tá? É os versículos 15 a 18. Só tem um capítulo. Judas 15 a 18. Ele aqui descrevendo essas pessoas impiedosas que vivem na prática da impiedade. Olha só o que ele escreve aqui à igreja. Para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, a palavrinha aqui, por todas as suas obras de impiedade, que vivem, ou que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Está vendo aqui? Palavras horríveis, de blasfêmia muitas vezes. Estes são murmuradores. Presta atenção aqui nas qualificações das pessoas que vivem na impiedade. Em primeiro lugar, murmuradores. Segundo, queixosos da sua sorte. Você já viu cristão aqui falando isso? Ah, eu mereço isso mesmo. Olha, mais uma vez eu passei por esse sofrimento. Rapaz, tem uma sorte doida. Tem cristão que falam isso aí. E eu fico pensando, meu Deus, mas como é que a pessoa tem uma mentalidade dessa? Será que ela não entendeu que ser cristão é assumir a cruz? Será que ela não entendeu que ser cristão é ser um coparticipante dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo? Andar nas mesmas pisadas que Ele anda? É isso que é cristianismo. É por isso que muitas vezes as pessoas se escandalizam com Jesus, porque Ele é uma pedra que é maravilhosa. No entanto, essa pedra, muitas pessoas tropeçam nela. Por quê? Porque não entendem como é ser um cristão. Irmãos, eu sei que nós estando nessa vida aqui, nós passamos lutas e Jesus Cristo é gracioso, nos dá tantos momentos maravilhosos. Mas o desfrutar de uma vida maravilhosa, gloriosa, perfeita, cheia de alegria, não está aqui, está no porvir, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Entenda isso. Então, se você sofrer, amém, isso aí já faz parte. Se você ter vida tranquila, amém assim também. Porque Deus, na sua graça, nos concede bênçãos. Como nós aprendemos hoje de manhã, que o pastor nos ensinou que aquele que obedece à palavra de Deus e confia no poder de Deus, acontece com ele? Ele é abençoado. As bênçãos de Deus são estabelecidas na sua vida. Mas esses homens, ele diz o seguinte: andando segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos, e não segundo a vontade de Deus. E aqui você pode até ver que tem cristão que vive assim, tá? Segundo aquilo que dá na telha do seu coração, e não segundo aquilo que Deus quer. Aí você fica se perguntando, será que é um cristão? A Bíblia está dizendo que não. Está dizendo que são ímpios. E ele continua falando: e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, agora para nós, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que dariam segundo as suas ímpias concupiscências. Versículo 19. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Então, a vida de impiedade é uma vida totalmente à parte daquilo que Deus quer. Uma vida de impiedade é você viver na contramão não do mundo, mas na contramão de Deus. E isso não condiz com as nossas vidas, que já fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz outra coisa, que essa graça nos capacita para renunciar também o desejo pelo mundo. Ele fala o seguinte: renunciando à impiedade e às concupiscências, que desejos mundanos, o desejo pelo mundo. Aqui é o sistema mundano. Aqui não significa dizer que é
o mundo no sentido dos planetas e algo assim. Não. Ele está falando realmente do sistema desse mundo. Naquela época, a idolatria era muito forte. Haviam cultos pagãos. E muitas vezes, em alguns templos de adoração a deuses falsos, havia prostituição cultual. Existiam prostitutas cultuais que ali a pessoa ia naquele ambiente de prostituição, cultuava de um jeito horrível. Nem imagino como é que acontecia, mas era algo que visava a sexualidade imoral. E era o desejo do mundo naquela época. Também a arrogância do conhecimento. Não somente aqui em Creta, mas em outras igrejas e outras regiões naquela época, já havia o gnosticismo, que era particularmente uma religião cheia de crenças de tudo que era lugar. Crença do judaísmo, crença do cristianismo, e eles pegavam também de outras, até mesmo da cultura grega, e eles faziam uma bagunça, e eles começavam a ensinar aqueles falsos ensinos na igreja. Então eram pessoas que diziam o seguinte, que o conhecimento ele está além, está acima da virtude. Ou seja, o que importa é você ter o poder do conhecimento. O resto, nada disso importa. Esse era o gnosticismo. E isso causava uma arrogância pelo conhecimento. E como já falei, a própria idolatria. Isso era em Creta, tá? E nos nossos dias? Quais seriam os desejos que as pessoas têm pelo mundo, que inclusive até nas igrejas tem suscitado no coração de muitos irmãos? Vou citar aqui alguns. O amor ao conforto. As pessoas trabalham e trabalham e trabalham. Às vezes até passam tempos longos, distante de seus familiares, da sua família, para conseguir recursos financeiros, para poder ter um conforto, ter um carro bom, ter uma casa bem confortável, né? É o amor ao conforto. O amor ao dinheiro também, talvez incluiria aqui. As pessoas querem ter posses financeiras e para isso elas fazem o que for preciso para adquirir tudo isso. Em alguns casos, até coisas horríveis. Tem uma reportagem, já há um bom tempo, eu não vou lembrar muito bem os fatos, mas tinha uma moça, uma filha, que tinha pais ricos, empresários de grandes posses. E ela queria herdar toda aquela riqueza da sua família. E olha só o que ela pensou. Pensa comigo aqui, olha só o que ela pensou. Ela tinha um namorado que era do crime. Pessoa que era envolvida com coisa errada. E ela tramou com esse namorado em assassinar os seus pais, para que aí ela pudesse receber toda a herança. Imagina só um pensamento desse. Isso acontece, as pessoas são loucas por dinheiro. E são capazes de fazer coisas horríveis, coisas inimagináveis para alcançar esses valores. Mas também o status. A pessoa vive de aparência. Quer ser conhecida, né? Quer ser vista pelas outras pessoas. E talvez aqui tenha uma síndrome, né? A síndrome de Ananias e Safira. Porque eles queriam ser reconhecidos. Eles venderam o terreno lá, né? Fizeram aquela tramóia. Vamos dar tanto. Talvez, por exemplo, vendesse 100 mil reais de terreno. Vamos dar 50 mil, vamos dizer que vender por 50 mil. Mas para que eles queriam aquilo? Para eles se aparecerem. Para lá na igreja, o pessoal, olha aqui. Os irmãos Ananias e Safira, eles venderam o terreno e deram o dinheiro integral aqui para nós. Aí isso aí encheu o peito deles, eles ficaram muito felizes. Porque querem status, querem ser reconhecidos pelas pessoas, querem ter proeminência, querem ter conhecimento daquilo que eles fazem para as pessoas. Ostentação também, viver no luxo. O mundo busca isso, é o desejo que as pessoas têm no mundo. A imoralidade sexual, o que vale é o prazer. Não interessa da maneira que eu vou fazer, com quem eu vou fazer, mas eu preciso me satisfazer. Aquela cultura hedonista, que é a busca pelo prazer a todo custo. E esse mundo vive nessa coisa aí.
Infelizmente. Então são algumas coisas, você poderia colocar até mais coisas aqui, que são desejos do mundo. Mas a igreja não está inserida nessas coisas. Pelo contrário, ela está vivendo de um modo diferente. Ela tem um objetivo diferente. E esse objetivo, meus irmãos, é viver uma nova vida no tempo presente. Acompanhe aqui o texto. O versículo 12 ainda. Ele diz: vivamos neste presente século. Isto é um novo viver. É uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, que é conformado com o estilo de vida do Senhor Jesus Cristo. Ele sendo Deus, Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, mas ele viveu como se fosse um peregrino, um forasteiro. Ele tinha uma missão, e nada o impediu de que ele pudesse completar a sua carreira, nem mesmo o sofrimento. Por mais que ele estivesse em agonia extrema, a ponto de suar gotas de sangue, nem isso fez com que ele fosse parado. Pelo contrário, ele concluiu a sua obra. Ele veio fazer uma coisa e ele completou cabalmente o seu ministério. Isso vale para nós, meus irmãos. Nós, como igreja, nós temos um objetivo aqui. Nós somos salvos para glorificar a Deus, para fazer com que Deus seja conhecido nesse mundo. O mesmo propósito que Israel tinha no Antigo Testamento, de ser luz para as nações, Deus parece que colocou um ponto ali, né? Não, calma aí, vou colocar aqui um parênteses. Agora eu vou pegar um outro povo, a igreja. Não que ele se esqueceu das promessas que ele fez a Israel. Deus vai para cumprir. E ele vai cumprir cada uma delas no seu tempo devido. Mas agora, no presente momento, somos nós. Nós fomos escolhidos para sermos o candeeiro de Deus, que ilumina, né? A menorá de Deus, o castiçal de Deus, que está ali sempre acesa para iluminar esse mundo que anda nas trevas. E se esse castiçal ele perder o óleo, ou seja, estancar, não ter mais óleo, que nós entendemos que é o Espírito Santo, como é que ele vai brilhar? Então precisamos brilhar no meio dessas trevas. E o novo viver do cristão, da igreja de Deus, é marcado por algumas coisas. A primeira coisa vai aparecer as três aí, mas tudo bem. Sobriedade. E aqui seria uma seriedade, uma temperança, um autocontrole de si, que não vai, a pessoa não vai se render às paixões desse mundo facilmente, porque agora ela tem uma renovação da sua mente. Lembra em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2? É uma nova mente, uma mente transformada. Quando o cristão vive com Deus, quando ele tem relacionamento com Deus, quando ele sabe que a sua vida é para Deus aqui nessa terra, a sua mente vai ser outra, que não vai ter valores desse mundo, vai ter valores celestiais. E agora esse cristão, ele vai ter uma mente controlada, uma mente ali realmente séria, autocontrolada, não por ele, porque nós não temos poder algum. Meus queridos, nós somos frágeis, mas Deus nos deu o seu Espírito. Ele é poderoso. Ele é o agente santificador, é o consolador. Ele é aquele que nos ajuda, nosso paracletos, aquele que coloca o ombro para que a gente possa apoiar na nossa caminhada. É o Espírito Santo de Deus. E nós temos a total capacidade de vivermos uma mente equilibrada, uma mente santa, por mais que estejamos no contexto de impiedade. E eu quero já dizer para você o seguinte: talvez você que viva num dilema, tem um pecado que você não consegue largar, que volta e meia você está caindo nesse pecado. Ou talvez você pode estar vivendo como um crente Gabriela. Quem já ouviu aqui sobre isso? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, ou seja, eu não quero mudar. Para com isso. Você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus, e nós podemos, meus queridos e amados irmãos, obter mudanças sim, porque o próprio Deus nos dá poder para isso. Então a mente de sobriedade, uma mente sóbria. Em segundo lugar, justiça. E aqui seria a justiça divina, não a nossa.
Porque a justiça do Senhor Jesus Cristo foi atribuída, foi lançada na nossa conta, quando nós somos justificados. A doutrina da justificação, Deus declarou eu e você justos, sem culpa alguma, ficha limpa, né? A pessoa é como se fosse fazer uma pesquisa, tá? Se a pessoa cometeu algum crime, algum delito, e vai lá e vai ver nada, né? Ficha zerada, não tem nada. Ou seja, uma pessoa inocente, nós somos tidos assim perante Deus, inocente. Por mais que o mundo não perceba isso, e encontre muitas vezes falhas em nossas vidas, mas para Deus, nós somos justificados, somos sem culpa, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu a sua maravilhosa justiça. E Ele nos deu essa justiça para nós representarmos o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. De sorte, nós somos embaixadores de Cristo. Tem até aqui um grupo, né? Embaixadores do rei. Já virou filhos do rei, que é? Embaixadores de Judá. Cada nome aí que inventaram aí, não sei como é que é isso. Embaixadores de Cristo, enfim. Mas nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, agora a nossa mensagem, não somente da boca, mas também do nosso testemunho de vida, aquilo que fazemos, é o caráter de Deus, a justiça divina. Nós devemos fazer isso a esse mundo, mostrar ao mundo que nós somos justos e nós carregamos essa maravilhosa justiça. E quando nós não fazemos isso, nós estamos indo contra o propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja. Devemos demonstrar a justiça divina aqui nessa terra. E como você está vivendo? Você está andando em sobriedade? Você está andando em justiça divina, mostrando, as pessoas conseguem perceber, olhando para você, que você é uma pessoa diferente, que a tua justiça não é segundo o mundo, mas é uma justiça diferente, e só pode ser vinda de Jesus? Pense nisso. E em terceiro e último lugar, uma vida de piedade. A ideia aqui de piedade é uma pessoa que vive sempre olhando para Deus e sabendo que Ele é soberano sobre você, Ele é Senhor da tua vida. E agora você vive no temor de Cristo. É uma vida marcada por santidade. A igreja, ela precisa ser santa. Olha só o que Deus diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1. Por favor, vá comigo. Um pouquinho mais à frente, deixa eu marcar Tito. 1 Pedro, capítulo 1. Versículos 16, 15 e 16. O texto que foi escrito para um povo seleto, a igreja de Deus, mas também é aplicado a nós no tempo presente. A palavra de Deus se renova a cada dia. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo. Então a igreja é marcada por santidade, e em todo o procedimento de viver é um procedimento santo. Eu quero exemplificar aqui para você entender melhor isso aqui. As conversas. A conversa do crente não é uma conversa de diálogos de duplo sentido, de piadas muitas vezes que têm um cunho imoral, de conversas que enaltecem partidos políticos, talvez seja isso aqui, mas são conversas que são temperadas com sal. Conversas que sempre está no contexto, no núcleo das conversas, a pessoa de Cristo e aquilo que Ele fez por nós. São conversas que você não perde tempo falando de coisas efêmeras, de coisas que não têm valor algum, que não acrescentem nada, mas são conversas que realmente edificam, que valem a pena dialogar. Portanto, é um modo de viver. Talvez também aquilo que você pensa. Tem que ser coisas que são santas, coisas que agradam a Deus. E o que você está pensando? Quais têm sido os teus pensamentos? Tem pessoas que muitas vezes estão no culto e a sua mente está lá fora,
está pensando em coisas que não tem nada a ver com aquele momento de adoração a Deus. A pessoa está aqui na adoração, rapaz, será que eu coloquei a comida para o meu gato? Não, mas é coisa mais ou menos assim. A mente ocupada com coisas que não tem valor diante de Deus, enquanto a nossa mente deve estar cativa à obediência de Cristo. Então cuidado com aquilo que você pensa, mas também aquilo que você vê. O que você tem visto, né? O que os teus olhos têm visto? Os olhos, eles são a lâmpada do corpo, né? E se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Aquilo que você vê muda muito, cara. Tem pessoas que falam, eu posso ver isso aqui tantas vezes e eu não vou me... Como é que eu posso dizer? Eu não vou trazer isso para a minha vida, né? Não vou reter isso para mim. Mas vai chegar um momento que a água, ela é mole e a pedra é dura, mas tanto bater, vai chegar um ponto que vai furar. São crentes que vivem como Sansão, que em todo tempo confia na sua força e está sempre pleiteando, né, ali com o pecado, sempre flertando com o perigo. Meus irmãos, isso é um problema, porque uma hora você vai se queimar, uma hora você vai brincar com fogo e você vai sair com a queimadura na sua alma, e talvez será uma queimadura que não terá como ter conserto, só porque os teus olhos te guiaram para aquilo que era errado. Então, viver na igreja, meus queridos e amados irmãos, é aquilo que guia a sua vida, normatiza o seu viver, mas também viver em piedade, sabendo que Deus é aquele que está sobre você. Você tem um Senhor sobre você. Você não é dono de si mesmo. Pelo contrário, você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Um sangue precioso, um sangue que não tem valor algum que possa pagar. Portanto, viva de acordo com a vocação que você foi chamado. Que vivamos assim, meus irmãos, para que cada vez mais a igreja seja apenas mais um grupo de pessoas que se reúnem com o fim, talvez, de se alegrar, de comer. Pelo contrário, que a igreja seja aquele povo que faz a diferença lá fora, que está lá fora, aonde as pessoas estão, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre estava fora. Havia momentos, sim, que ele estava nas sinagogas, cultuando a Deus, lendo ali a Torá, mas boa parte do seu ministério era fora, onde as pessoas estavam. Teve ocasiões que ele comeu até com pessoas que eram de baixa reputação, como os publicanos, inimigos do seu povo, né? Eram desertores do povo de Israel. Comia com pecadores, pessoas que ninguém queria ter comunhão, mas ele assentava-se à mesa e tinha comunhão com essas pessoas, para que ele pudesse dizer, olha, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E a igreja, meus queridos, que agrada a Deus, é uma igreja que vive na contramão desse mundo. É uma igreja que realmente entende o seu chamado aqui nessa terra. E eu quero terminar aqui tirando algumas lições para que nós possamos orar, e depois eu já convido o pastor Arthur para assumir aqui à frente. Uma primeira lição que nós devemos colocar na nossa mente e ter isso como a maior verdade que você possa ter aqui nessa terra, é que a igreja ela foi separada desse mundo para brilhar a luz de Cristo. Não é você que tem que brilhar não, tá? É Jesus, através da sua vida, através do seu viver, através do seu caráter, através daquilo que você assiste, através daquilo que você pensa, através daquilo que você faz. Você precisa brilhar a luz de Cristo. E não somente ter uma vida cristã baseada, ou seja, está limitada a um ambiente de 4 paredes. O apóstolo Paulo disse a respeito da esperança, e se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. E eu quero pegar essa colocação dele e trazer aqui para o nosso contexto. Se a nossa vida cristã ela se limita somente a um templo físico, nós somos mais miseráveis de todos os cristãos.
Nós somos mais infelizes de todos os filhos de Deus, porque nós não fomos chamados para ficar só dentro do templo, mas para ir para fora, lá onde as pessoas estão. Portanto, grave isso. Faça com que sua vida venha render frutos para Jesus. Faça com que sua vida ela possa multiplicar os talentos que Ele já te entregou nas suas mãos. Todo crente, ele tem um dom dado por Deus. Procure saber qual é o seu dom e desenvolva-o no seu viver para a glória de Deus. Então a igreja tem que brilhar a luz de Cristo. A segunda lição: a igreja que agrada a Deus está mais preocupada em agradá-lo, vivendo segundo a sua graça salvadora, do que de acordo com este mundo. A igreja que está no caminho de cair no agrado, no favor de Deus, é a igreja que vive segundo a sua vontade, expressa a sua palavra, que renuncia o mundo e os seus prazeres, mas que olha tão somente para Jesus Cristo. É a igreja que está sempre de olho em Jesus. Não, Ele é meu alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a igreja que não está com o olho assim, digamos, na vista horizontal, mas o seu olho está voltado para aquilo que é vertical, olhando para as coisas lá do alto, buscando aquilo que está lá no alto, para que possa ser demonstrado aqui nesse plano terreno. Meus irmãos, que Deus aplique essa palavra no teu coração, que a nossa igreja, que as nossas igrejas, elas possam realmente viver uma vida justa, uma vida em sobriedade, em justiça e em piedade, para a glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero orar. Depois, pastor Arthur, por favor, já pode se dirigir aqui. Vamos orar. Ó Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Reconhecemos que nela está a revelação da tua bendita vontade, da tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas também reconhecemos que nem sempre estamos dispostos a acolher a tua palavra no coração com alegria e colocarmos ela em prática. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa, Pai amado, porque coisas que foram ocultadas de grandes, de poderosos, de influentes, elas foram manifestadas, reveladas a nós. Coisas maravilhosas, coisas que são até mesmo, em muitas ocasiões, inexplicáveis, indescritíveis. Obrigado, porque através do teu Filho Jesus Cristo, nós, ó Pai Santo, fomos alcançados pela graça salvadora. E agora nós não temos uma obrigação ou algo pesado, pelo contrário, nós temos o privilégio de sermos representantes do Senhor aqui nessa terra, Pai, enquanto vivemos. A nossa vida é tão curta, tão passageira. Às vezes uma doença chega e já nos leva. Às vezes estamos no trânsito e podemos ser acometidos de um acidente ali brutal e instantaneamente aconteceu uma fatalidade. Ó Deus, nós somos tão passageiros, mas ajuda-nos nessa vida passageira a vivermos para a tua glória, Pai. A vivermos uma vida que vale a pena, a sermos representantes do Senhor, sermos luz nesse mundo que jaz nas trevas do pecado. Ó Deus, aplica a tua palavra no coração de cada um. E ainda com as cabeças baixas e olhos fechados, eu quero fazer aqui um apelo. Há alguém nessa noite que ainda não entendeu a graça salvadora de Deus? Há alguém que, estando aqui, ela diga: olha, eu não sei para onde eu vou após a minha morte. Eu não tenho certeza. Se eu morrer hoje, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei se eu vou para o céu. Eu tenho dúvidas quanto a isso.